Eu sempre fui uma criança gordinha. Eu tinha bochecha grande, perna grossa, uma batia na outra, machucava um pouquinho. Mas isso nunca tinha sido um problema, porque nunca tinha afetado minha saúde, eu nunca tinha me sentido mal e nem tinha porquê. Por que eu ia me sentir mal? Uma criança. Até que, com uns 8 anos, por estar acima do peso e durante a fase de crescimento, eu tive que ir no nutricionista. Isso pode acontecer com qualquer pessoa. Mas acabou que não adiantou muito, porque meu problema nunca foi o que eu comia, nem quanto eu comia exatamente, porque eu sempre comi de tudo, comi bem certo. Então, eu acabei que eu continuei com o mesmo peso, porque eu não mudei muito a minha alimentação. Eu sou a Cecília. Oi. E eu vou falar sobre os transtornos alimentares e um pouquinho da minha experiência com eles e de algumas pessoas que eu falei sobre, para poder mostrar que a gente não está sozinho. Quem passa por isso não está sozinho. Esse processo de ir no nutricionista, passar a dieta e nada adiantar, se repetiu por várias vezes, por vários anos. Eu ia no nutricionista e nada mudava. Isso não é culpa do médico, mas também eu talvez precisasse de alguma coisa um pouquinho mais profunda para entender o que estava acontecendo comigo. Chegando a pandemia, todo mundo teve a saúde mental afetada. E eu, com os meus 12 anos e o início da menstruação, tive meu corpo bombardeado com hormônios. E não poderia ser diferente. Com aquela ansiedade de ficar trancada em casa, a comida foi um dos meus maiores refúgios. E isso eu acredito que aconteceu com muita gente. Para quem não sabe, isso que aconteceu comigo, e aconteceu com muita força, que eu descontava tudo na comida e comia em episódios avassaladores, se chama compulsão alimentar. E, de acordo com Drauzio Varela, é um transtorno alimentar cujo principal aspecto é a ingestão durante um curto período de tempo de uma quantidade de alimentos muito maior do que a maioria das pessoas consumiria naquela situação. E é normalmente associado à falta de controle mental. Isso era somado ao comer emocional, que, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, é uma tentativa de regular as emoções por meio da comida, a qual é iniciado como consequência de diferentes sentimentos e não tem relação com a fome fisiológica. Então, muita gente pode falar, é só comer um pouco mais, é comer mais fibra. Não adianta, porque o problema não é aqui. O problema é na cabeça. Nisso, eu cheguei mais ou menos uns 77 quilos. E, em 2021, eu comecei a ver que o meu corpo estava diferente do que o da maioria das pessoas, da maioria das minhas amigas. Eu tinha um corpo gordo, coxas grossas, braços grandes, barriga e gordura no rosto. Isso desencadeou um gatilho, uma necessidade que uma vozinha ficava falando na minha cabeça de que eu precisava emagrecer, independente do que custasse. Independente do que eu tivesse que fazer. O que me desencadeou um outro transtorno, além do que eu já tinha, a anorexia. A anorexia, na definição provida pelo Hospital Israelita Albert Einstein, é um transtorno alimentar que faz com que a pessoa fique obcecada com o próprio corpo, peso e o que come, muitas vezes levando o indivíduo a limitar indevidamente a ingestão de comida ou até negligenciar a necessidade de comer. Ou seja, a pessoa evita ao máximo a existência da comida na sua vida. Tem gente que, quando está comendo com um monte de gente na família, dá para o cachorro, não come, fala, vou comer no quarto, não come. Porque a comida se torna o maior pavor. Qualquer comida se torna caloria. E caloria faz engordar. E engordar é o seu maior medo. Só que eu não emagreci assim. Porque quando a gente fica muito tempo sem comer, ou períodos grandes sem comer, o nosso corpo, com os instintos mais animais, compreende que a gente está em uma situação de miséria, de escassez, e começa a acumular gordura para que, caso a gente realmente necessite de energia para alguma situação específica, ou de muita energia, caso a gente fique muito tempo sem comer, a gente tem ali um tanto estocado. Então, eu posso ter emagrecido, perdido músculo, mas a gordura continua ali, e se não, aumentou. Em 2022, eu comecei a treinar, fazer academia, fazer karatê. Além de ser diagnosticada com um transtorno de ansiedade generalizada, assim como o Caio falou. Eu comecei a tratar com remédio
E isso fez com que os transtornos cessassem um pouco. Esses problemas que eu estava tendo com a comida deram uma amenizada, mas eu também tive alguns episódios bulímicos. Não tão frequentes, mas eu tive. E eu já vou falar o que é bulimia. Eu voltei a comer normal, consideravelmente. E, consequentemente, com o aumento do meu gasto calórico, fazendo essas atividades físicas, eu perdi peso. Cheguei aos 60 quilos. Um peso bom. Eu não sou uma pessoa muito alta, então, para algumas pessoas pode parecer que é pouco, para algumas muito, mas é um peso médio. Eu mantive o peso durante 2023, durante 2024, até a metade, mais ou menos, eu tive esse peso, variava no máximo 1, 2 quilos para cima, para baixo. Mas a minha ansiedade aumentou, principalmente com as decorrências do ensino médio, e eu acabei a voltar tendo algumas crises de compulsão alimentar, e eu engordei por 70 quilos de novo. Agora 76. Fui a nutricionistas, fui a vários médicos, e a maioria me disse que era impossível eu ter emagrecido o que eu tinha emagrecido, cerca de 17 quilos, no pouco tempo que eu tinha emagrecido, porque realmente é uma situação inesperada, porque eu perdi muito peso em pouco tempo. Mas me acusavam de ter usado remédio, de ter parado de comer. E essa não foi a situação. Então, eu me senti muito incompreendida, porque eu queria emagrecer de novo. Mas como ninguém entendia como eu tinha feito, e ninguém queria me ouvir como eu tinha feito, ou como tinha acontecido, não foi intencional, para mim não fazia sentido, parecia que nem queriam me ouvir. Que o que eu tinha passado era muito meu, e era meu demais. E por isso, como eu não sei lidar com isso, até agora, e eu sei que muita gente também não sabe, eu vim trazer alguns casos de algumas pessoas que eu entrevistei, que também passaram por isso, com algumas divergências entre cada um, para mostrar o quão variado isso pode ser e quanto isso pode gerar. Caso 1, Renata. Renata descreve ter transtornos alimentares como algo que causa nervosismo, ansiedade e incômodo ao comer. Sente peso, sente o estômago revirar. Para ela, comer agora virou preocupação. Ela conta que os gatilhos começaram aos 14 anos devido à pandemia, estresse e assédio, que é uma causa muito comum, porque a pessoa começa a negligenciar o corpo em que sofreu aquele abuso. Caso 2, Helena. Helena relata que as seguintes palavras ao tratar de seus transtornos alimentares: incômodo frequente, tanto para si quanto para os outros. Uma sensação de infinidade, como se isso nunca fosse acabar. Um ciclo vicioso que você não consegue cortar. Distorção de imagem e incompreensão. Desde os 13 anos, ela tem bulimia e anorexia. Voltando para a bulimia, como eu tinha mencionado antes, a bulimia, ou bulimia nervosa, é um tipo de transtorno alimentar que, em episódios de compulsão por comida, seguidos com comportamentos compensatórios, como vomitar, jejuar e usar de laxantes, inclusive a realização de enemas, que é a lavagem intestinal, e diuréticos em excesso, além de praticar exercícios físicos compulsivamente, tudo com o objetivo de evitar o ganho de peso. Ou seja, a pessoa tem às vezes, sem ter um episódio de compulsão, ou tendo um episódio de compulsão, a pessoa faz de tudo para retirar aquela comida que ela ingeriu. Ela vomita, força vômito, passa mal, toma vários remédios. Tudo isso para evitar que aquela comida se processe dentro dela. Para evitar que aquelas calorias que ela pensou na cabeça dela, que ela contou na cabeça dela, e ficam ali girando na cabeça dela, engordem ela. Helena diz que seus gatilhos vêm do bullying, a sensação de insuficiência, e conta que o episódio mais traumático foi quando seus pais descobriram sobre o transtorno. Ela se sentiu culpada e ingrata, mas, ao mesmo tempo que prometeu mudar, não se sentia merecedora de um melhor cenário ou mesmo capaz de alcançá-lo. Ou seja, mesmo ela querendo mudar aquela situação e sabendo que as pessoas em sua volta se preocupavam e queriam que aquela situação fosse diferente, ela não sentia que era merecedora ou que estava magra o suficiente para parar com o que ela fazia. Caso 3, Isabel. Isabel diz: me sinto invisível, sem identidade, invejosa e ciumenta. Não tenho mais autocontrole. Isso sobre ter anorexia e distorção de imagem.
desde os seus 12 anos. Seus gatilhos são padrão estético e comparação com famosos. Isso acontece com muita gente, principalmente com essa tendência da internet de modificar os corpos para fazer com que eles se tornem perfeitos na visão que alguém criou e ninguém sabe o porquê. Seus gatilhos fizeram com que, em um dia, um dos mais marcantes desse seu período com os transtornos, ela chorasse simplesmente ao se ver em frente ao espelho. Ao ver como era o seu corpo e não conseguir compreender como que ela conseguia ser daquele jeito. E por que ela era daquele jeito. E o caso 4. Matias. Matias é um caso que eu trouxe para mostrar que esses transtornos também afetam os homens. Teve compulsão e anorexia e descreve a sensação como ansiedade e culpa. O primeiro gatilho foi o término de uma amizade, gerando ansiedade e compulsão. E o segundo foi insatisfação com o próprio corpo. Em um dos episódios mais marcantes, Maia desmaiou depois de 3 dias sem comer. Caiu no chão e bateu o queixo e ficou com uma cicatriz que ele vai carregar para o resto da vida. Perdão. E caso 5. Cecília, eu. O que eu sinto em relação a ter transtornos alimentares pode até parecer exagerado, mas é o que muita gente sente. É uma sensação, quando isso está mais atacado, é uma sensação de nojo, medo, insuficiência, infinidade e incompreensão. E sobre um momento que me marcou, foi quando eu percebi que eu sabia as calorias de tudo que eu comia. Se eu fosse comer uma maçã, eu sabia as calorias. Se eu fosse comer uma bala, eu sabia as calorias. Se eu fosse comer um chiclete, eu sabia as calorias. Nada mais era comida, tudo era número. Então, o meu dia inteiro se baseava em contar tudo que eu comia, para no fim do dia eu bater um número que eu tinha criado na minha cabeça que eu deveria comer, para satisfazer um eu que me falava coisas que eu não deveria ouvir. E agora falando sobre alguns transtornos alimentares que eu não mencionei, mas que existem e pode ser que alguns de vocês se identifiquem. Primeiro, ortorexia. A ortorexia é a preocupação exagerada com o que se come, levando a uma obsessão para sempre comer de forma certa, com alimentos saudáveis e extremo controle de calorias e qualidade. Vigorexia. A vigorexia, também conhecida como transtorno dismórfico muscular ou síndrome de Adonis, é caracterizada por uma obsessão para ter o corpo perfeito, escultural, levando a práticas exageradas de exercícios, fazendo a pessoa, às vezes, praticar por horas, ou praticar com tanta intensidade que ela pode desmaiar, passar mal, vomitar, às vezes ser até internada, ou ter alguma lesão. Síndrome de gourmet. A síndrome de gourmet é um distúrbio raro, caracterizado por uma preocupação excessiva em relação à preparação do alimento, desde a compra dos ingredientes até a forma que ele será servido no prato. Além disso, a pessoa com esse transtorno come em excesso e tem obsessão pela comida, também podendo ter compulsão alimentar. Transtorno alimentar noturno. O transtorno alimentar noturno, também é conhecido como síndrome de comer noturno, é caracterizado pela falta de apetite durante a manhã, compensada por uma grande ingestão de comida durante a noite, que é acompanhada por insônia. Então, enquanto a pessoa não come, ou mesmo se a pessoa come, ela não consegue dormir, porque toda essa fome psicológica afeta ela. Então, vai afetar tanto o corpo, tanto a mente, quanto o ciclo do sono dela. Diabulimia. A diabulimia é um transtorno alimentar grave, que acontece com pessoas com diabetes, principalmente diabetes tipo 1, em que a pessoa diminui a quantidade ou não toma a dose adequada de insulina que necessita para regular o açúcar no sangue, com o objetivo de perder peso. Transtornos alimentares não especificados. O transtorno alimentar não especificado são os quadros incompletos, que é a anorexia ou bulimia, e que já estão no início ou porque estão em processo de tratamento. Por isso, existem sintomas relacionados com o comportamento alimentar, porém não cumprem os critérios suficientes para serem diagnosticados como algum transtorno em específico. E, por último, para a gente saber que nós não somos os únicos, eu vou falar também algumas pessoas aqui, alguns famosos, que já passaram por transtornos alimentares, que passaram por esse período, tiveram seu auge ali com essas questões psicológicas e conseguiram chegar em algum lugar, conseguiram se curar. Demi Lovato, Lady Gaga, Elton John, Lindsay Lohan, Emma Thompson, a Xuxa,
Sabrina Sato, Anitta, Cléo Pires, Yasmin Brunet, Paula Fernandes, Ana Carolina, Preta Gil, Débora Seco, Larissa Manoela, Ivete Sangalo e Cláudia Raia. São, em sua maioria, mulheres, mas isso pode afetar qualquer pessoa, com gatilhos diferentes. E eu vim aqui falar nesse TED porque a gente se sente muito incompreendido. Se sente muito incompreendido. E parece uma coisa infinita, mas... E parece que o nosso caso é sempre muito único, mas, felizmente, a gente não é tão único assim. E mais gente passa por isso. A gente não está sozinho passando por isso. E, por mais que eu não saiba como, talvez vocês não saibam como, isso vai dar certo. Isso vai passar. Pode ser com a ajuda de um médico, pode ser com a ajuda de algumas outras pessoas confiáveis para você, ou você sozinho. Mas isso vai passar. De alguma forma vai passar. E vai dar tudo certo. Obrigada.